Jean-Michel Basquiat nasceu no dia 22 de dezembro de 1960, no bairro do Brooklyn, em Nova York, sendo o mais velho de 3 irmãos. Seu pai, Gerard Jean-Baptiste Basquiat, era ex-ministro do interior no Haiti, e sua mãe, Matilde Andrada, era de origem porto-riquenha. Desde cedo, Jean teve contato com o mundo da arte devido ao fato de sua mãe o levar a museus e exposições de arte quando criança. Apaixonada por moda, Matilde muitas vezes fazia esboços e desenhava ao lado de seu filho, sempre incentivando a desenhar, pintar e ter contato com tudo relacionado à arte, tanto que aos 3 anos já rabiscava e copiava os personagens de seus desenhos animados favoritos. Aos 7 anos foi atropelado e no acidente teve o baço dilacerado. Foi submetido a cirurgias e passou mais de um mês no hospital. Sua mãe, então, lhe deu de presente o livro de anatomia Grey's Anatomy, que teria grande influência em seu futuro de artista, revelado pelas pinturas de corpos humanos e detalhes de anatomia. Sua família, antes abastada, agora passava por dificuldades financeiras devido às contas hospitalares, o que fez com que seus pais se divorciassem. Sua mãe entrou em uma depressão profunda e chegou a ser internada, enquanto Jean se muda com o pai e as irmãs para Porto Rico e lá vivem de 1974 a 1976. Seu pai era muito duro e, devido ao comportamento de seu filho mais velho, o espancava ao ponto dele voltar para a escola usando uma bengala. Aos 17 anos ele volta a Nova York e não consegue se adaptar às escolas convencionais. Passa a frequentar a Edward R. Murrow High School, mas a abandona praticamente no final do curso. Sai de casa e vai morar com amigos e passa a pintar camisetas que ele mesmo vende nas ruas. Jean começou a receber uma certa notoriedade quando adolescente ao se juntar com o artista gráfico Al Dias, e juntos começaram a pichar paredes de prédios abandonados, praças públicas e portas de casas selecionadas com palavras e frases muitas vezes sem sentido, porém impactantes e sempre assinadas com o pseudônimo de Same Old, ou Same Old Shit, que significa Same Old Shit ou Sempre a Mesma Merda em português. Aos poucos torna-se uma celebridade e começa a aparecer no programa da TV a cabo e é convidado a participar do filme Downtown 81, investindo o dinheiro que ganhou em materiais para pintura. Com a fama adquirida, passa a ter dinheiro, torna-se artista internacional de vanguarda e amigo de pessoas influentes, conhecendo e convivendo com Andy Warhol, que se tornou um grande amigo. Warhol proporcionou a ele um lugar para morar, materiais para trabalhar e ajudou a divulgar o seu trabalho e patrocinar algumas excentricidades, já que Basquiat gostava muito, mas muito, de festejar, tanto que ele chegou até a namorar com a Madonna. Nessa época, Basquiat abandonou a arte de rua e o grafite e decreta nas paredes Same Old is dead, ou seja, Same Old morreu. Começa a pintar telas que passam a ser adquiridas e comercializadas por merchants de Zurique, Nova York, Tóquio e Los Angeles. De artista que vivia precariamente, passa a ser um artista consumido e recebido nos salões mais chiques e exclusivos de Nova York. A arte de Basquiat, chamada de primitivismo intelectualizado, uma tendência do neo-expressionista, retrata personagens esqueléticos, rostos apavorados, rostos mascarados, carros, edifícios, policiais, ícones negros da música e do boxe, cenas da vida urbana, além de colagens, junto às pinceladas nervosas, rabiscos, escritas indecifráveis, sempre em cores fortes e em telas grandes. Quase sempre o elemento negro está retratado em meio ao caos. Há também uma dessacralização de ícones da história da arte, como a sua Mona Lisa, que é uma figura monstruosa riscada no suporte. O período mais criativo da curta vida e da carreira meteórica de Basquiat situa-se entre 1982 e 1985 e coincide com a amizade com Warhol, época em que fez as colagens e quadros com mensagens escritas, que lembram o grafite do início e que remetem às suas raízes africanas. É também o período em que começa a participar de grandes exposições. Em 1982, com a amostra Anatomy, foi o mais jovem artista da famosa exposição Documenta. E em 1983, o mais jovem artista da Bienal do Whitney Museum de Nova York.
Daí em diante participa de centenas de exposições e passa a ter trabalhos espalhados por vários dos museus mais importantes do mundo, no Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha e na Holanda. A morte de Andy Warhol em 1987 deixa Basquiat abalado e debilitado, e isso se reflete na sua criação. Os críticos, sempre muito exigentes, já não o tratam com unanimidade e Basquiat respondeu a essas cobranças associando-as ao racismo enraizado na sociedade americana. Solitário e deprimido, Basquiat exagera no consumo de cocaína e heroína, e em agosto de 1988 vem a sua trágica morte por overdose, que põe fim à carreira brilhante do primeiro afro-americano a ter acesso à fechada cena das artes plásticas nova-iorquinas e, a partir daí, presença nas mais importantes mostras do mundo. Apesar de seu pouco tempo de vida, Basquiat realizou uma produção intensa e significativa. Ele foi mais do que um simples artista, ele foi politizado. Ele teve o papel de porta-voz das minorias e conseguiu dialogar muito bem tanto com o universo das galerias quanto com a mídia, e conseguiu fazer isso sem abrir mão do seu estilo e de sua essência. Muitos dos temas que ele levantou na época estão presentes nos principais debates políticos de hoje, inclusive no Brasil, como a discriminação contra minorias, o respeito às diferenças raciais e de gênero, temas que estão em todas as suas obras. Após sua morte, suas obras ganharam cada vez mais valor ao longo dos anos, tanto que um de seus quadros foi vendido em um leilão realizado em 2017, em Nova York, pelo valor de 110 milhões de dólares. Seu recorde havia sido no ano anterior, quando uma peça foi angariada por 57 milhões. Basquiat continua sendo atual, sendo referenciado por artistas como Kanye West, Kid Cudi, Suicide Boys e muitos outros. O legado de Basquiat é imenso e certamente ele nunca vai ser esquecido. Basquiat marcou para sempre o mundo da arte, sendo referência até hoje para artistas mais jovens. Basquiat é atual. Basquiat nunca vai sair de moda. Basquiat vai estar sempre entre nós.